Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Meus caras, sempre essa sintonia de sábado de manhã maravilhoso, 10 horas da manhã, com fome ou não, estamos aqui. É ou não é? A fome ela vai apertando e aí no final do programa a gente sai daqui e vai lá pra Fogo de Chão. Se você não conhece, você tem que conhecer. Fica ali, ó, do ladinho do Cota Mil. É, mais um patrocinador do nosso programa. Cara, você já começou com jabá, cara. Hoje é o dia de vendas. Hoje é o dia de vendas. Hoje nós vamos falar acelerado muito sobre vendas. Mas antes de mais nada, vou fazer o recadinho paroquial para você que ainda não conhece o nosso programa. Nós somos o único programa de empreendedorismo da Capital Federal semanal. Aqui sentam diversos empresários que vão contar suas trajetórias e vai encurtar o seu caminho do sucesso para você fazer mais e melhores notas fiscais. Anota, não tem um meme assim? Anota. Pega teu caderninho e anota, porque são muitos insights aqui, meu filho. E aonde que vocês podem nos encontrar? Spotify, Deezer, se pedir pra Alexa, ela toca também, YouTube, todos os canais de streaming, a gente tá lá. E todo sábado às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band, tá? Meus caros, um prazer inenarrável estar aqui com vocês dois aqui, né, gigantes de vendas, né? Hoje eu vou botar meu chapéuzinho de aprendiz e vou ficar aqui ouvindo. Mentira. Vai ser bom, vai ser bom. Eu vou falar. Mas eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada, Luana Rosa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz em estar aqui junto com vocês. Vou fazer uma apresentação que agora é novidade, tá? Manda. Como a nossa audiência já sabe, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro e eu uso sim a inteligência artificial a nosso favor, para ganhar tempo, para otimizar o nosso dia a dia, não é, Luana? Sim, com certeza. A inteligência está no tempo. No tempo. E eu pedi para ela fazer um breve resumo de quem é a Luana Rosa. Eu tô curiosa. Pela mente do ChatGPT, pelo algoritmo do ChatGPT, Luana Rosa é empresária, estrategista comercial e fundadora da LR Consultoria Comercial para Negócios. Iniciou sua trajetória empreendedora em meio à pandemia, com um bebê recém-nascido nos braços. E no primeiro mês já faturou 75 mil com apenas 2 clientes. Hoje é referência em vendas de alto padrão para pequenos negócios, mostrando que é possível vender com estratégia, comunicar com precisão e construir previsibilidade, mesmo sendo uma empresa pequena. Pega essa. A minha IA é bem treinada, Luana. Gostou? Vou passar depois aí para você. Seja muito bem-vinda. E já começa se apresentando. Quem é a Luana no Jogo do Bicho aí? Legal. Gente, gostei desse uso aí para conhecer um pouquinho da Luana. Mas Luana é uma empreendedora por acaso, tá? Eu sei que aqui vocês falam de empreendedorismo na veia, aquela galera que nasceu raiz, começou a empreender lá desde novo. Não foi assim que a Luana surgiu no mercado. E eu tenho certeza que muitas pessoas também acabam não entrando no empreendedorismo dessa forma. Então, eu não entrei pela porta, digamos, da opção. Não foi uma opção o empreendedorismo para mim. Eu trabalhei muitos anos na veia corporativa, liderei grandes times em multinacionais bem grandes, então não sei se a gente pode falar de nomes. Pode falar. Depois a gente cobra os direitos autorais. Depois eu cobro os direitos autorais. Eu trabalhei no Whole Foods no Canadá, trabalhei na Coca-Cola Company, trabalhei na Ambev, liderei times aí de Copa do Mundo, futebol, que eu sei que vocês sempre falam por aqui. Também a última Copa aí que teve no Brasil, tive um time aí que eu liderei quase 300 pessoas. Caramba, legal. E trabalhei na Prudential também, uma seguradora internacional. Essa é uma escola, hein? Essa é uma escola também bem grande, né? E com a pandemia, com as modificações que a gente teve aí nos processos de trabalho, né, nas rotinas de trabalho, tive um neném que mudou por completo a minha forma de pensar sobre a vida, de agir sobre a vida. Eu entendi que eu precisava além do dinheiro, né, além de ter dinheiro, precisava do fator tempo. E o tempo no sentido da autonomia do tempo. E quando a gente trabalha para alguém, a gente não tem essa autonomia de tempo. Né? Não que empreender seja lindo, que a gente vai ter 24 horas do tempo para fazer spa, gente. Não é isso, né? Mas o tempo... não ser o Pataro. O Pataro tá lá no Cota Mil também. Rapaz, abraço pro Patrick. Se eu for tudo isso daí que a galera fala, eu recebo. Eu quero que permaneça. Pra mim, né? Mas tem uma coisa, Lu. Aqui, na verdade, tiveram vários empresários
Verdade. Que não foi aqueles que começaram a empreender lá de trás do comecinho, não. Tem todo tipo de empresário e eu acho que o universo do empreendedorismo, ele é brilhante muito por conta disso. Exatamente. Né? Tem muita coisa que são processos iguais, que você vai ter que cumprir, né? Mas cada uma feita de um jeito diferente, de sendo oportunidade ou não, sendo Sim. obrigado ou não. Uhum. Enfim, então tem muita coisa aqui, tem muita gente que vem aqui que caiu no empreendedorismo de um jeitinho diferente. Sim. E isso conecta com a gente, com a galera que está aqui nos Sim. assistindo, né? Então, hoje eu acho que vai ser um episódio brilhante, porque nós vamos falar de empreendedorismo feminino. Perfeito. Eu sei muito, né, que você toma a frente, depois de todas essas experiências, hoje você toma a frente para conversar de mulher para mulher, e não é Marisa. Tá certo? Existe, Muito bem, Marisa, tá no muito mercado, bem. gente. Ainda é esse aí, não é? Apesar de vender roupa de homem lá, viu? Não Que eu é? já vi que vende. E aí eu acho que vai ser muito legal, porque as mulheres, elas estão tomando um espaço muito importante, né? Não tomando, né? Se empoderando, né? Pegando essa... Se apropriando. Se apropriando, apropriando, essa é a exatamente. palavra Se correta. apropriando. E eu acho que vai ser muito bacana, porque você vai servir de um exemplo brilhante para a galera que vai estar nos assistindo. Legal. Né? E eu sei que a venda tá dentro da veia. Ela pulsa. Ela pulsa muito, né? Fomos amigos, colegas de trabalho dentro da Prudential, né? E realmente lá é uma escola. E eu quero saber como é que tá essa brincadeira sua aí da venda. Hoje você está vendendo o quê? Perfeito. Quando eu reforço essa questão de ter caído no empreendedorismo de uma forma não planejada, é porque eu acho que as pessoas às vezes têm à frente de que, eu vou abrir um negócio. Eu monto um plano de negócios durante 12 meses, eu capto recurso e aí eu começo a trabalhar, né? Assim, acho que é o sonho de qualquer pessoa quando você vai montar um modelo de negócios todo organizado. Não foi assim para mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que eu tinha um conhecimento relacionado a vendas que poucas pessoas têm, apesar de terem negócios muito grandes, apesar de terem empresas, indústrias, eu atendo hoje também esse mercado, que não tem processos de vendas claro, que não tem uma organização clara em relação a vendas. Então, eu tinha esse conhecimento pela bagagem que eu conquistei ao longo, não só da minha trajetória acadêmica, mas também, principalmente, da trajetória profissional. E eu falo que eu fiz meia dúzia de ligações. Quando eu saí, eu decidi que realmente não queria mais trabalhar para um negócio, eu queria ter meu próprio negócio. Por questões da vida, né? Questões da vida pessoal. Quando eu passei a mão no telefone e liguei para meia dúzia de pessoas, falei, olha, eu quero conversar com você, quero entender o que você tem de necessidade e ver o que eu posso contribuir para o seu crescimento. Foi daí que surgiu o meu negócio, meu primeiro negócio, que é a empresa de consultoria. Então, Isso lá na pandemia. Isso lá na pandemia, 2020. Então, quando eu sentei com algumas pessoas, café, aqui um bate-papo, pessoas que eu conhecia. Isso é uma coisa interessante, né? Que eu sempre recomendo para as pessoas. Tenha uma rede vasta de networking. Perfeito. Mantenha esse networking, né? Regue esse networking durante toda a sua trajetória, porque independente do que você faça, qualquer área que você decida seguir, as pessoas vão confiar no teu nome primeiro, independente da empresa que está vinculado. Então, me orgulho da trajetória que eu segui, conseguindo fazer esses bons contatos. E aí, com essa meia dúzia de ligações, fiz meia dúzia de cafés, né, de contatos, visitei algumas empresas. E dali surgiram esses 2 primeiros contatos. Eu falei, cara, tem negócio para sair daqui. Tem. Né? Tem negócio para sair daqui. E quando eu reforço que eu tinha um neném pequeno, é porque não tinha a opção de dar errado. Tinha que dar certo. Não tinha como dar errado. Né? Eu construí uma trajetória, eu tinha um filho pequeno, não tinha como eu falar assim, se não der, não deu, tudo bem. Não era assim. Então, eu fui realmente com a faca e queijo na mão. Assim, com a faca e queijo na mão, fui com a faca, não tinha nem o queijo ainda, né? O queijo você estava procurando. O queijo eu estava pensando como é que ele estava ainda. Mas não com algum modelo de negócio formatado. De acordo com as demandas que eu vi que as pessoas tinham, aí sim eu fui construindo este negócio. Então, respondendo a tua pergunta em relação ao que eu tenho hoje, o que eu vendo, eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu crio processos comerciais para médios e grandes negócios. E o digital surgiu em meio a essa transformação da Luana, que vinha do corporativo para o empreendedorismo. Nessa divulgação de estou me aprendendo como um novo ser humano aqui, eu vi que tinha uma outra demanda
pelo digital, de pequenas empreendedoras, prestadores de serviço, que precisavam saber se vender e vender suas atividades para conseguir mais clientes cada vez mais qualificados. Então, a partir dali, surgiu o meu segundo negócio, também de forma despretensiosa. Surgiu uma empresa de educação. Então, eu tenho treinamentos e mentorias, onde eu auxilio, né? Nesse processo comercial e de marketing, de atração e de conversão de clientes, clientes de alto padrão, para empresárias, pequenas empresárias e autônomas a chegarem no faturamento de 50, 100 mil reais. Cara, legal demais. E você colocou um negócio dentro do formulário que você preencheu. Hoje eu tô com o meu computador de volta para a mesa. Agradecer ao Cléris Casagrande, da Talk, né? Acessórios, que trocou a bateria. Agora ele tá funcionando maravilha. 100%. E é onde eu vejo aqui o formulário, né? Perfeito. A Luana você botou um negócio bem interessante dentro do que você falou, Luana. Justamente de que o empresário, às vezes, ele se acha menor do que ele pode ser, não é isso? E aí, você trazer essas metodologias, esse conceito do alto padrão para o pequeno empresário é importante para que ele consiga evoluir. Às vezes ele está estagnado, né? É isso? Como é que... Sim. O que eu falo, assim? O especialista no teu assunto é você. Perfeito. Então, normalmente os clientes que eu atendo são pessoas que estudaram bastante, são pessoas que se dedicaram, que construíram uma trajetória em termos de conhecimento. E apesar de terem diversos outros profissionais que fazem a mesma coisa que você faz, ninguém faz o que você faz como você faz. Né? Nós somos um empilhamento aí de conhecimento, de desafios, de escolhas, de repertório pessoal e profissional. Então, quando a gente junta o conhecimento que a pessoa normalmente tem técnico sobre a área dela e esse repertório pessoal, a gente empilha um profissional. E quando a gente está falando com um potencial cliente, um cliente alto padrão, ele não escolhe o profissional para trabalhar por ser o mais baratinho. Ele escolhe o melhor profissional que tem na área para resolver um grande cliente tem normalmente um grande problema. Ele quer um grande profissional para atender esse grande, né? Para resolver esse grande problema. Então, quando a gente fala no sentido de alto padrão, são pessoas que são muito exigentes com as suas demandas e elas não escolhem um profissional pelo preço. Elas escolhem um profissional pela qualificação dele. E não é o diploma. É o como você se vende. Sim. Então, quando a gente entra numa reunião, e essa foi uma questão que eu levantei, quando a gente entra numa reunião, numa negociação, num atendimento, que seja, o cliente não pode te enxergar como, ai, coitadinho, nossa, ai, deixa eu passar a mãozinha aqui na cabeça dele, pedir um descontinho. Não, o cliente, ele quer conversar com um profissional de alto nível. E se posicionar, se colocar nessa posição, é uma dificuldade para grandes empresários, né? Sim, colocar nessa posição de, cara, nós somos iguais, a gente está conversando de igual para igual. Você é muito bom no que você faz, por isso você está onde você está. E eu sou muito boa onde eu estou, por isso eu faço o que eu faço. Né? Então, esse olhar de igual para igual, muita gente tem dificuldade na hora de se vender, na hora de vender o que faz, o como faz, os diferenciais que tem, né? Cara, e um ponto importantíssimo que você colocou, que aí isso é comum a todos os empresários, né? Processo. Sim. Venda é processo. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, desse universo da venda baseada nos processos, né? Legal. Porque se o empresário, né, que você vai fazer a consultoria, ele soubesse qual é a solução, ele teria resolvido. Né? Então, a gente está ali para identificar um problema e gerar uma solução. Então, o primeiro passo, né, é o diagnóstico. Sim. Às vezes ele nem sabe a dor que tem ainda, né? Né? Não tá funcionando alguma coisa, mas eu não sei nem o que é. Exatamente, eu só sei que eu preciso. Eu preciso. Né? E aí, como é que você faz esse processo desse diagnóstico, Lu? Então, a forma como eu gosto de atuar é assim, eu não entro em nenhum negócio que eu primeiramente não acredito. Legal. Esse é o primeiro ponto importante. E um segundo ponto importante é, por mais que eu acredite no negócio, eu não posso ser a pessoa que vou acreditar mais do que o próprio empresário. Nossa, muito então, bom isso que você falou. Isso para mim é quase que um critério de qualificação para eu, né, entrar dentro de alguma empresa e poder ajudar. Porque o que eu acredito que funcionou, o que eu faço, o que eu ensino, exige mão na massa. E se o profissional, se o empresário não está afim de botar essa mão na massa, se ele não está afim de realmente fazer aquela área do negócio dele, no caso comercial versus marketing, funcionar, eu não sou uma boia salva-vidas. Eu estou ali como um vetor de aceleração para ele. Perfeito. Então, esse diagnóstico, para mim, ele é uma forma de entender o quanto eu quero aquele cliente. Legal.
Então, isso foi algo que mudou muito, assim. O pessoal fala, de viradas de chave. Eu não acredito muito em viradas de chave, mas essa pequena dose mudou muito para mim há 10 anos atrás, quando eu comecei a atender cliente alto padrão. Então, não é o cliente, não sento numa mesa para ele me escolher, para ele, eu implorar para que ele queira me contratar para alguma coisa. Não, eu escolho ele por alguns critérios de qualificação. E não me entendam como arrogante nesse ponto, mas é algo que diferencia, eu acredito hoje, profissionais de alto padrão também. Então, quando eu sento com o cliente para entender, fazer um diagnóstico dele, da empresa dele, do negócio dele, esse é um ponto importante. Quanto ele está disposto a fazer aquela área funcionar. A área comercial, especificamente, ela exige testes, junto com o marketing, né? O marketing aliado à venda. Então, lá, captação versus conversão, exige testes, exige validação, exige a prática. Então, eu entrego ferramentas para que a gente possa aliar conhecimento com prática. As duas coisas têm que estar muito juntas. Não é um manual, simplesmente lê e vambora. usa. Não, foi muito bom você ter falado isso, porque eu acho que serve para as duas pontas. Né? Serve para o empresário entender que, mas eu estou pagando, eu quero que faça. Não, cara, você está pagando por um tipo de trabalho, uma orientação, e você vai ter que executar e fazer da melhor forma. E para aqueles que são vendedores, estão achar que sempre estão ali pedindo esmola, né? Exatamente. Se empoderar e conversar de igual para igual. Só quero somar dentro de que assunto é maravilhoso, né? É ótimo, né? Que eu, dentro desse tempo de mercado que eu tenho, que é mais ou menos isso também, o que é comum acontecer? E é excelente, que isso é uma estratégia de marketing, tá? Essa aí, né? Eu vou selecionar você e realmente você vai selecionar por quê? Você tá olhando lá na frente, né? Uma das dores que eu vivi lá atrás foi justamente essa. Você entrega uma consultoria, você entrega um plano de marketing super bem elaborado e fala, tá aqui, irmão, você tem que fazer ele acontecer. Só que ele não tem equipe, ele não tem braço, ele não tá afim, né? E aí ele vai botar a culpa em quem? Logicamente no consultor, né? Que não funcionou. Ele vai botar a culpa em você. Pô, você fez um trabalho que não funcionou. E você sabe que se for caminhando direitinho, vai funcionar. E essa sua triagem é, inclusive, essencial para que lá na frente ele não tenha, né? Isso aí de... E leva um outro ponto também, Dan. Quem trabalha com negócios é medido por negócios. Sim. Né? Por exemplo, vou pegar aqui um médico. Um médico, você não valida ele simplesmente porque ele tem 30 anos de carreira, mas quantas, sei lá, cirurgias, consultas ele já fez? É essa a validação dele. E especialmente dessas cirurgias que ele fez, quantas tiveram bom sucesso, bons resultados? Essa é a medição. E, logicamente, isso vai acompanhar o quanto ele tem uma clínica grande, o quanto ele fatura por ano, e a gente vai medindo, né, por outros fatores, se aquele é um bom negócio. É a mesma coisa para o meu negócio. Então, se eu coloco um cliente que não pratica o que eu vou ensinar, se ele não exerce o que eu vou fazer, eu tenho a convicção e a certeza, por todo o meu histórico, o que funciona. E ele não faz, ele não tem resultado. E se ele não tem resultado, além de ele estar insatisfeito, o que ele faz? Ele respinga para mim como um negócio ruim, porque eu não tive resultado com ele. Então, essa qualificação, eu entendo hoje que muitos negócios deveriam colocar dentro desse critério para que você tenha quanto mais case de sucesso possível, melhor, né? Com certeza. Eu anotei e vou aplicar a partir de amanhã. Não, agora não é mais assim não, meu filho. Agora você vai ter que passar por uma triagem. Mas assim, só para não deixar a galera falando assim, quem é essa mulher que está se achando? Eu entendi isso para alguns modelos de negócio. E aí, o que eu faço hoje de moderação, né? A gente tem os treinamentos, tem as mentorias, tem as consultorias. Isso são níveis diferentes para momentos diferentes de cada empresa. Então, quando eu pego uma empresa que não tem a capacidade, por exemplo, para estar dentro de um programa mais avançado de acompanhamento... Aí você dá o básico. Eu dou a ferramenta. Exato. Eu dou a ferramenta para ela. Fala, cara, você não tem o fator recurso financeiro hoje, mas você tem o fator tempo. Não está botando dinheiro dentro, né? Não está botando dinheiro nem cliente dentro de casa, você tem o fator tempo. Então, usa a ferramenta, faz a ferramenta ao seu favor, vingar, e a gente pode avançar você para outros programas de aceleração. Então, na real, você está treinando o seu próximo cliente ali, né? Exatamente, estou já dando o próximo passo para ela aqui dentro. Excelente, você criou uma esteira aí, ó, de clientes, negócio, onde ele vai fazendo uma jornada dentro do que você oferece. Excelente. No final de contas, a gente sempre fala muito aqui para os empresários, né? A gente tem que saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Sim. Exato. Porque senão você vai ser levado a trabalhar de uma maneira que você não gostaria. E, Pataro, por mais simples que seja a gente falar isso aqui, e até fica como um exercício para quem está escutando a gente,
saber o que você quer de forma muito clara e evidente, onde você quer chegar. Eu falo que, assim, não se preocupa com o como, se preocupa com o quê, que já é um grande passo. Com o que você quer e o que você não quer, como você mesmo disse. O como, você vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Mas o que você quer e o que você não quer, essa clareza é muito importante para você conseguir dar os sims e os nãos do seu caminho. Porque quando a gente acredita que só o sim vai levar a gente onde a gente quer, não é. Não é. É a sua capacidade de dizer não para algumas distrações, é a capacidade de dizer não para alguns perfis de clientes que não vão te levar para onde você quer chegar, é a capacidade de dizer não para alguns parceiros, para alguns fornecedores, para alguns... Sabe? Porque se a gente estiver bem visto, naturalmente vão surgir muitas oportunidades. Mas quais são as melhores para você chegar, né, no que você quer? Porque o como você vai dar um jeito, o universo, Deus, o seu trabalho, tudo vai dar um jeito de te levar para onde você quer. Né? Mas o que você quer e o que você não quer é importante para você ir dizendo os sims e os nãos do seu caminho, né? Tá vendo aí, né, turma? O que a Luana trouxe aí de insights pra você que tá precisando prospectar novos clientes e fazer 75 mil ela fez nos 2 primeiros meses lá, rapaz, 2 clientes só. Fica ligadinho que no próximo bloco tem vários insights. Lu, fala como é que é um processo, para ser bem realizado um processo de venda, como é que você faz com essa galera aqui? Dá algumas pinceladas dos processos que você coloca para os empresários, para eles atingirem esses faturamentos maiores. Para a galera anotar no caderninho passo a passo e começar a fazer na sua empresa. Beleza. 75 mil com 2 clientes. Eles querem saber isso, que eles ficaram curiosos com o chat. Vamos falar sobre essa trajetória então aí. Captação de clientes, aí a gente tem vários níveis de negócio que estão escutando a gente, né? Mas captação de clientes, eu gosto muito da captação ativa como fonte de captação. Vamos só diferenciar captação ativa e captação receptiva. Captação receptiva é o modelo do boca a boca. Quando um cliente tem a boa vontade, gostou do seu trabalho, por coração próprio, ele vai lá e te indica, tá? Isso é uma captação receptiva de forma não planejada, né? Isso não traz nenhum tipo de previsibilidade financeira. Perfeito. Então, você acaba atendendo quem aparece mesmo, do jeito que aparece, no preço que aparece, nas condições que aparece. Quando a gente fala de captação ativa, você usa de ferramentas para conseguir trazer esse cliente ao seu negócio ou você ir até esse cliente. Quando a gente está falando de um negócio pequeno, de um empreendedor pequeno que ainda fatura pouco e normalmente presta serviços, a captação ativa de você ir atrás do cliente, eu considero a ferramenta mais simples e mais barata para você colocar dentro do seu negócio. Então, é o mecanismo mais barato para você trazer novos faturamentos para sua empresa, né? Novos níveis de faturamento para sua empresa. Ativamente, você tem que entender onde está esse cliente. Perfeito. E o que ele quer. Porque, interessante o ponto que você colocou, Patário, não é sobre o produto o primeiro passo. Produto pouco importa, gente. Na verdade, tem gente que faz produto antes de saber quem é o cliente. Eu não entendo essa maluquice. Eu não entendo. Já vi muitos. Você entendeu? Agora, assim, vamos fazer uma engenharia reversa do que eu fiz com 75 mil no primeiro mês? Boa. O que eu fiz? Eu sentei com pessoas, entendi as necessidades delas, no caso, de um grupo de pessoas, voltei, fiz o dever de casa e falei, cara, dentro do que elas precisam, o que eu, com o meu conhecimento, com a minha bagagem, ou se eu não tenho conhecimento, mas se eu posso trazer alguém que possa acoplar no meu negócio, eu posso resolver aquela questão que aquela pessoa tem. Aí sim surge o produto, aí sim surge a entrega. Então, aqui talvez a gente esteja falando com um nível específico, né, de empreendedores menores. Pessoas que prestam serviços, consultorias, etc. Você moldar o teu serviço para vender o que o cliente quer. Você vende o que o cliente quer, você entrega o que ele precisa. Vamos falar de novo? De novo. Vamos lá. Você vende o que o seu cliente quer. Você entrega para ele. Porque você consegue ver todo o mapa, o que ele precisa. Você não vai vender o que ele precisa porque ele não tem noção do que ele precisa. Você é especialista sobre o assunto. Então, vender o que o cliente quer, nesse sentido, você mapear necessidades, dores, desejos das pessoas. Eu gosto muito de trabalhar marketing de desejo, mais do que marketing de dor. Então, mapear essas necessidades dessas pessoas e, em cima disso, você formata o seu serviço, sua produção de serviços e produtos. Então, captação ativa é isso. Você formatar uma base de pessoas que você possa ativamente entrar em contato para oferecer seu serviço. Você falou um negócio que é muito legal e a gente já vem tratando isso aqui em alguns episódios.
a gente muito se fala de experiência. Nos países mais desenvolvidos que o Brasil, não se fala mais tanto de experiência. Experiência já está passada. Agora Virou obrigação, né? Agora é a onda do desejo. Sim. Né? Como eu me torno desejável para que as pessoas venham. Né? Então, marketing de desejo. Você colocou isso aqui. É a primeira vez que alguém falou isso aqui. Ah, que legal. E é muito legal. Fala um pouco de como é esse marketing de desejo. O que você visualiza como marketing de desejo? Tá. Como eu entendi que o mercado de alto padrão... Gente, mercado de alto padrão e mercado de luxo são coisas diferentes, tá? Mas só pra gente ilustrar aqui. Quando a gente quer atender um cliente de alto padrão, é um cliente de alta qualificação. Não necessariamente é um cliente que quer comprar um Rolex, entende? É diferente. Um cliente de alta qualificação é uma pessoa que está muito mais aquecida numa régua. Então, vamos conseguir visualizar aqui o que eu estou querendo dizer. Pega uma régua na sua casa e vamos imaginar cores aqui. Sendo que o ponto mais frio dessa régua é algo roxeado, azulado. A gente tendencia ali pelo verdinho, amarelo, laranja. E o vermelho é aquele cliente altamente qualificado. Aquela pessoa, assim, muito boa e preparada para ser seu cliente. No nível de conhecimento, nível de consciência, no preparo financeiro, nas experiências anteriores. Normalmente essa pessoa já é um cliente mais cético, já passou por outras experiências e ele está realmente latente para resolver uma questão. Esse é um cliente de alto padrão. Obviamente, quando você vende serviços de alto padrão, você se conecta com pessoas também que pagam mais. Então, tem esse vínculo indireto, sim. Mas o marketing de desejo é quando você consegue usar a sua comunicação, e aí pode ser rede social, offline, não importa qual o seu canal, a ponto de colocar pessoas qualificadas, interessadas no que você faz. E você se distancia da pessoa desqualificada. Então, é um jogo diferente. Eu falo que o marketing de desejo é um jogo diferente. Quando a gente fala de marketing tradicional de dor, você fica apontando os problemas que as pessoas têm. Quando você fica só apontando lá o seu dedinho, enfiando o dedinho na ferida das pessoas o tempo todo, você fala com pessoas com nível de consciência muito baixo. Porque é como se você fosse aquele primeiro contato, ela fala, nossa, realmente eu tenho esse problema. Ah, mas tudo bem. Depois eu vejo isso. Perfeito. E aí depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Quando você usa o marketing de dor como estratégia, a sua comunicação fala com essas pessoas que falam assim, cara, eu tô pronto. Só não achei ninguém ainda para resolver essa questão. Perfeito. Então, o marketing de desejo tem essa tonalidade bem diferente. Eu, inclusive, falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, especialmente no TikTok. Eu sou agora uma jovem senhora TikToker, né? Mas eu vi que era uma demanda e que é um assunto que, para a rede social de lá, cabe bastante. O Instagram, a gente ainda está trazendo isso como pauta, mas no TikTok eu falo bastante sobre marketing de desejo, porque eu acredito muito que essa comunicação é o que me traz os resultados que eu tenho e a comunicação que eu ensino às minhas alunas. É muito legal, né? Falar assim, o mercado de alto padrão e o mercado de luxo são diferentes, mas eles também podem caminhar. Sim, você pode trabalhar com alto padrão dentro do mercado de luxo. Lá no Noru, o restaurante, é muito engraçado porque diversas pessoas, agências de publicidade, enfim, amigos, falam assim, pô, Patrícia, você tem que divulgar o preço disso daqui. A minha estratégia desde o início foi divulgar apenas um prato. Eu tenho foto de tudo, mas eu divulgo um prato apenas com preço, que é o omakase. Perfeito. Que é a O omakase completa, é o produto do high ticket, é o produto mais caro da nossa casa, né? Só que é onde eu tenho a experiência completa. Perfeito. E aí, quem olha isso nas redes sociais fica desejando conhecer essa experiência. Então você já aplicava o marketing de Olha! desejo há bastante tempo. Noru Sushi, É por isso- evolução constante, meu cara. É porque eu tô aqui todo santo Pegando as sábado, consultorias. pegando as consultorias da galera, entendeu? Muito bom. Mas é legal destacar isso, porque Sim. amigos próximos nossos, empresários, falam, pô, por que você não faz a promoção? Por que você não bota o preço tal? Cara, porque é um posicionamento. É lógico. E como que eu quero dialogar com o teu público, o meu né? público. Cara, né? isso é tão forte que, Luana, dentro de uma das minhas palestras, eu falo sobre a diferença de dor, desejo e desejo oculto. Perfeito. Né? E aí eu dou um exemplo para ficar bem claro, né? Dor, né? Eu jogo futebol pra caramba, você sabe disso, né? Aí a minha chuteira furou. Você torce pro Vasco, bicho. Não, pelo amor de Deus, respeita. Mandar um abraço pro Marcinho, grandes torcidas, meu cara. Apoiador também do Na Linha de Frente, tá lá na Asa Sul, tá no Conjunto Nacional e também no JK Shop. Meus caros.
Aí eu deixo bem claro para as pessoas terem essa noção de qual que é a diferença de dor, desejo e o desejo oculto, né? Então, eu jogo futebol, minha chuteira quebrou a trava, eu preciso trocar a chuteira. Qual que é a minha dor? Eu preciso trocar aquela chuteira porque a minha tá velha, né? Qual que é o desejo? Primeiro, eu quero uma chuteira boa, de qualidade, que calce bem no meu pé, que não vá apertar meu dedo, esse é o meu desejo. E o meu desejo oculto eu quero jogar igual o Messi, Perfeito. né? Se alguma chuteira te prometer isso, você compra independente do preço que for. Exatamente, porque me gera o desejo de ser o jogador profissional. Então, assim, Exatamente. fica muito claro na cabeça das pessoas Sim. quando a gente fala, né? Quando a gente dá esses exemplos onde, cara, tá na sua cara. Todos os dias você tem a opção de comer num restaurante. Mas qual que você queria? Eu queria no Noru, né? Mas eu como, né? Também como lá no Noru. Excelente. Vamos entrar mais nesse assunto Vamos, adoro. e falar de CRM. Tá, legal. Cara, CRM é algo que a gente bate na tecla aqui também várias vezes, É de né? comer ou passar no cabelo? É de passar no cabelo. Alguém tá pensando isso? CRM é de comer ou passar no cabelo? O que faz com isso? E é muito importante a gente ter, né? Porque a gente Aham. falou aí, né? De preparar, entender quem é o público, como a gente vai vender, né? Como não é tão importante, mas o que você Já vai... começamos a falar assim, o processo de vendas nem tá no final ainda, ele tá lá no início ainda, Exato. mas vamos continuar. E o CRM, ele é o relacionamento, né? Como a gente mantém esse cara com a gente, como a gente aumenta o LTV, né? Como a gente... É de passar no cabelo ou de comer ele também? Esse também, esse não, esse é de comer. É a sopa de letrinhas, é a sopa de letrinhas. Fala um pouquinho aí de como você usa o CRM Tá. dentro da sua empresa e como você traz essa importância para o seu cliente, porque você deve falar isso o tempo inteiro pro cara, né? Sim. Primeiro, CRM é só para quem quer jogar de verdade. Quem quer Perfeito. ficar brincando aí de ganhar migalha, CRM nem precisa de gastar tempo pensando no CRM. CRM é para quem realmente quer jogar o jogo de entrada, fluxo de pessoas, acompanhamento e conversão. Então, os dois pilares, captação e conversão. Perfeito. Quando você consegue colocar na máquina do seu negócio um fluxo de pessoas que vão entrar qualificadas ou não qualificadas para um determinado serviço, e você passa por essa qualificação, e na sequência você faz um acompanhamento, faz uma apresentação de vendas, não sei qual que é o seu processo de negócio, mas faz sua apresentação de portfólio, etc., pessoas ficam pelo meio do caminho, né? Pessoas Perfeito. que estão rodando o prato da vida delas e às vezes não conseguem naquele momento tomar essa decisão, ou pessoas que você não fez o approach correto e deixou ela escapar ali por trás, porque acontece muito isso, né? As pessoas mandam uma mensagem para um cliente e acham que é completamente razoável, que essa pessoa vai te colocar como prioridade da vida dela e vai ler sua mensagem do início ao fim e vai tomar uma decisão sobre aquela mensagem. Gente, as pessoas estão rodando trocentos pratos na vida. A depender do momento que você entra naquele WhatsApp, você é ou não é uma prioridade. Normalmente você não vai ser. Sim. Então, um acompanhamento faz sentido, não é perturbar ninguém, é você fazer um acompanhamento a ponto de você voltar a ser uma prioridade e essa pessoa te olhar de alguma forma ali dentro do WhatsApp. O WhatsApp, inclusive, pode ser uma fonte, né, uma ferramenta para CRM. Mas o CRM é um acompanhamento que você faz, né, uma qualificação que você faz a esse cliente e uma forma de você não deixar essas torneiras abertas. Então, é uma forma de você fazer com que tudo que você gastou de recursos, às vezes, para trazer esse cliente, de tempo, de dedicação... CAC. Mais uma Tô letra. tentando simplificar aqui pra galera, Não né? cair no esquecimento. Pronto, você ter realmente uma fonte de acompanhamento, não contar só com a sua memória, ou não contar somente com um funcionário à boa vontade dele, ou não contar simplesmente com o acaso dessa pessoa ter lido aquele contato que você fez com ela, ou ter se apaixonado imediatamente pela sua solução e querer te contratar naquele momento. Então, ter esse acompanhamento faz sentido para negócios que você quer, onde você quer crescer, quer expandir. Tem diversas ferramentas hoje muito boas, a depender dos negócios mais avançados, a depender dos negócios mais iniciais. Mas um CRM, eu falo que quando a pessoa tem um CRM, eu falo, temos um nível diferente de profissionalização aqui. Quando não existe nenhum CRM, nem que seja uma planilha, pelo amor de Deus, eu falo, essa pessoa não está afim de jogar alto. Ela está ainda jogando muito, muito baixo. Não, e é legal porque a gente fala o CRM, né? Fala as palavras em inglês. No final das contas, vou até voltar um pouquinho. Marketing de desejo. Nós estamos falando de vendas e estamos falando de CRM, uma ferramenta de dados para você ter os dados dos seus clientes. Perfeito. Eu quero fazer uma correção. Se você tem que gerar relacionamento para não cair no esquecimento. Perfeito. A partir do momento que você tem
as informações desse cliente e consegue atender ele, superando a expectativa dele, você se torna desejável. Ótimo. Então, se eu sei que a O Luana... Pataro já pegou o É. negócio. É bora rodar legal, aqui. é legal bater Ótimo. essa... Para dar como exemplo para a Perfeito. turma, né? Então, você imagina, tem 5 meses que você não vai no restaurante. Uhum. E aí, o dono do restaurante te manda uma mensagem dizendo que está sentindo a sua falta, que chegou o peixe que você gosta e que já está com um vinho ou champanhe na temperatura para te receber e já reservou o Essa dia, mesa, aham. porque ele sabe qual é o dia que você ia comer, Perfeito. qual é a Sim. frequência de dia da semana. Nossa, você só tá levantando a minha bolinha pra eu fazer daqui a pouco. Esse é vai. um jogo... O papel é esse, aqui, ó. Pataro, esse é o jogo do alto padrão. Exatamente. Esse é o jogo do alto padrão. As pessoas, por isso que eu falo da diferença do mercado de luxo e do mercado do alto padrão. Quando você entende que o cliente alto padrão, ele tá esperando isso de você e que 99% das pessoas, das empresas, não fazem, cara, oceano azul para navegar, Sim. para fidelizar, para ter aquele cliente para sempre como o teu. E geralmente não faz por medo. Sim. Porque quando a gente vai conversar com essas pessoas, fala assim, não, mas eu tô um pouco invasivo demais. Eu tô achando que eu sou chato. Gente, olha, eu falo isso pra todo mundo. Ó, vou dar um exemplo aqui. A Nossa, mulherada você vai... Posso... Vai, não vai. perde, não perde, Vai, não perde. perdi, não. Segura Tá aí. aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu dou esse exemplo porque o meu público acaba sendo muito um público feminino. Eu tenho 2 filhos, certo? Uhum. Meus 2 filhos, passei por uma gestação de 9 meses, Uhum. normal. Depois dos 9 meses, as crianças nascem e elas passam por o processo dos 11 meses que as mães têm aquela mania de fazer os tais dos mêsversários. Então, comemoram o mês 1, mês 2, o mês 3, até chegar aos 12 meses, quando a gente faz o aniversário da criança, certo? Contagem regressiva, a gente tá... Exatamente. Pensa comigo. Quantas empresas de eventos, de alimentação, de doces, Uhum. né, de presentes, de roupas infantis, poderiam utilizar isso como uma ferramenta Pra vender mais. para vender mais? Uhum. Vamos pensar na galera de eventos. Eu fechei um bolinho do mês 1. Fui lá numa confeitaria bacana, inclusive, esse é um exemplo real. Fechei em Brasília, numa confeitaria super legal de Brasília, o primeiro mêsversário. A mãe que está comemorando o primeiro mêsversário, gente, ela está em êxtase, ela está super Sim. feliz, ela está super contente. Ao mesmo tempo, ela está exausta, cansada. Se chega alguém e fala assim, deixa eu cuidar dessa mãe, fala, mãe, vamos fazer o seguinte, que dia que nasceu o neném? Ah, tá, é no dia 23? Todo dia 23, todo dia 20, eu vou te mandar o cardápio para você escolher, a gente já fechou o pacote. Os próximos 11 meses estão certos, não se preocupa, eu vou te mandar a lista de temas, você escolhe dentro dessa lista de temas. É menino, menina? Beleza, são essas temáticas. manda pra você não São se esses preocupar. modelos de bolo. Quantas pessoas em média? 10, 20? Ok. É isso. Quantas empresas fizeram isso em Brasília? Eu fiz vários orçamentos até fechar esse primeiro bolo. Quantas? 0. Zero. É. Gente, 12 meses de recorrência. Quem não quer cliente com 12 meses de recorrência? Isso que a gente está falando que no meio do caminho vai ter o meu aniversário, do meu Sim. marido, do meu outro filho, da avó, do periquito, papagaio, da amiga, Se da for vizinha, da cunhada. Deve ser mais barato atrás de novos clientes. Com certeza, É, bem deve mais ser barato. isso. Deve ser isso. Deve ser. Deve ser muito mais barato do que manter o Dá cliente menos fidelizado. trabalho. Deve ser muito É. mais. Você entende o nível que eu tô querendo Aham. chegar? Tô dando um exemplo simples aqui Não, para sim, ilustrar fantástico. o quão Fantástico. absurdo é o mercado hoje que a gente tá e o quanto é fácil. Uhum. Repetirei. É fácil se destacar. Porque as pessoas não fazem, Uhum. Perfeito. entendeu? E aí o Pataro pegou bem a ver do que é o marketing de desejo, exatamente isso. Você se torna a única opção na frente do seu cliente. Não, e essa palavra que, né, você colocou também, recorrência, né? Que é o LTV, que o Dan acabou de falar, que é Lifetime Value. Então, assim, você gerar mais frequência do cliente, mais relacionamento com o seu cliente. Pô, E aí eu vou alfinetar mais o povo, porque vamos pensar em lojistas, vamos ampliar um pouco do nosso papo aqui. As pessoas, as empresas, quando você vai comprar algo na empresa, o que ela sempre faz? O diabo do cadastro. Pra quê? Pra Você não nada. usa aquela porcaria pra nada? Só pega o nome do cliente, aniversário, CPF, pra ficar fazendo o quê? Pra fazer o quê com aquilo? Só pra emitir nota fiscal? É. E aí? É porque o GDF obriga. Deve ser por isso, gente. Aí você tem nome, telefone, preferências do seu cliente. Eu vou numa loja comprar uma roupa.
Eu tenho um tamanho que provavelmente não deve mudar muito, certo? Não oscila muito. Eu tive uma preferência de cores, porque a vendedora ficou ali na minha cola, não ficou? Sim. Vocês não botam a vendedora pra ficar ali atrás do cliente, seguindo o Sim. cliente? Então, que é errado, mas enfim. Você consegue mapear o que a pessoa gosta, o que ela quer. E aí? Você usa pra nada isso? Pra Exatamente. nada? A pessoa comprou 2, 3 vezes com você, você tem um padrão. Existe um padrão ali dentro. Você cata a data de aniversário dela pra quê? Pra quê? Entende? Então, existem vários pontos de contato que podem ser feitos ao longo do ano, como um follow-up, um aquecimento. Sim. Usar o marketing de desejo como estratégia de comunicação para ter o tal do LTV no teu negócio. Exatamente. Né? Cara, excelente. E eu vou levantar mais uma provocação, porque eu tô aqui me coçando. Tô com medo. Me coçando. Porque é o seguinte, de tudo que vocês falaram, cara, eu consigo enxergar claramente níveis de entendimento de empresários em relação ao que a gente está falando aqui agora. Perfeito. Eu sei que vocês têm um entendimento completo do que é a ferramenta, mas eu sei também que do outro lado tem empresário que acha que CRM é só o sistema que você vai Perfeito. botar lá nome, telefone e aniversário. Ah, boa, Dan, boa. A gente tem que levantar Aham. esses pontos para esclarecer o que é a função do CRM, o que é a função de uma automação de conversa com o cliente. E aí entra no que você falou de, o cara acha que eu sou chato. Chato porque você não sabe quem é esse cara. Mas a gente só vai falar disso, Luana, daqui a pouquinho. Porque a gente vai fazer um breve intervalo. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, meus queridos. Olha que maravilha, que dia especial. Tá batendo aquela fome. Daqui a pouco, meu filho, eu vou desembarcar lá na Fogo de Chão. Eu vou também. Você vai pro Noru? Vou junto com você, Dan Rocha. Eu queria agradecer aqui Rapaz, o Top Troféus. Olha que bacana que coisa ficou linda, né? aqui, ó, a caricatura. Entramos aí na trend da figurinha de inteligência artificial. Exatamente. O cara que fez essa inteligência artificial aqui é muito bom, cara. Ele já tá sabendo muito de inteligência artificial. Mandar um abraço aí pra Flávio Rideu. Valeu, parceiro nosso aqui. Então vai ter alguns troféuzinhos em breve. Os nossos entrevistados também ganharão. Terão. Agradecer o Softal, né, que é a nossa casinha aqui, o nosso escritório. Quem não conhece, o Destino de Negócio, vem aqui conhecer, trocar uma ideia com a gente, que sempre tem algo pra crescer o seu negócio, meu filho. Não tem erro. É pra vir aqui. É network. Vamos lá? Vamos pra cima, que tem outros patrocinadores, mas depois a gente fala, que tem coisa Mas ainda esse aí. específico, eu vou até fazer um jabá aqui também. O local é lindo. Eu tô louca pra fazer um evento aqui já com as minhas mentoradas, porque o espaço é realmente sensacional. Aqui é incrível, aqui é incrível. As pessoas têm que conhecer aqui, entender que isso aqui, eu brinco com o Arthur, grande abraço, Arthur, que isso aqui não tem que entrar nem na planilha de custo, tem que entrar na planilha de investimento. Porque a tua empresa vai prosperar se tu estiver aqui, meu filho. É só respirar o ecossistema diferente. Mas vamos lá, vamos pra cima, porque eu soltei uma pergunta, né, mais provocativa, né, no final do último bloco, que foi essa questão de muito empresário enxergar o CRM, achar que tem CRM só por estar colocando ali o nome, telefone e a data de aniversário. Isso não é o CRM em si, né? É tudo que a gente faz. Se você tem isso, já é um ponto positivo, mas você tem que fazer alguma coisa com isso. Tem que transformar esse dado em informação. Tô certo, Luana? Perfeito, é isso mesmo. O CRM não é só um sistema que você contrata e abastece de dados, como que o Dan falou. A ideia do CRM é você fazer com que ele gere novos negócios, né? E aí pode ser um novo negócio com a própria base, o próprio cliente comprando mais de uma vez. Pode funcionar como branding, você fazer um reforço de marca ali para aquele cliente. Pode funcionar como um plano de gamificação para trazer novos clientes. Então, a inteligência do CRM não é o CRM, é o como você usa o CRM ao seu favor. Então, ter uma base de dados é o primeiro passo. Acredito que todo mundo aqui que seja um negócio mais estruturado tenha pelo menos a emissão de nota fiscal, né? Vamos partir daqui. Então, naturalmente, você vai ter algum tipo de controle de dados dessas pessoas que compram com você seus serviços, seus produtos, etc. Mas o que você faz com essa base de dados que é a grande inteligência por detrás? Ô Lu, e se não tem a base de dados e a pessoa está começando a operação agora? Perfeito. Né? Eu acho que é legal, porque a gente teve uma escolinha boa
gestão aí. Perfeito. A base de dados, para quem está mais inicial ou quem ainda não tem tanta essa gestão e etc., ela começa com um simples sentar na cadeira, pegar teu celular, pegar teu WhatsApp, pegar o WhatsApp das pessoas que são próximas ali a você, pegar o Facebook, que não morreu. Ainda Olha, tem um por público incrível lá. que pareça, olha que curioso. Eu sempre falo para as pessoas, alguns negócios, essa é uma estratégia de captação, né? O Instagram é muito bom, mas o Facebook, ele é melhor ainda. Então, primeira coisa, não apague seu Facebook pessoal, tá? Porque para você saber da verdade da vida das pessoas, lá é o melhor local. Às vezes o Instagram é muito maquiado. Então, voltando, tem ali seu celular, o celular do esposo, da esposa, enfim, sentou na cadeira, abre um Excel. Abre um Excel. Vamos começar a fazer um CRM simples em casa, que é o caseiro? Abre ali uma planilha de Excel. Nome, telefone, e-mail, de onde é que você conhece essa pessoa, o que ela faz, qual a profissão que ela tem, a depender do seu negócio. Eu dei o exemplo aqui da questão dos eventos infantis. Tem filhos, não tem filhos? Esse é um dado relevante para você? Há quanto tempo, né, você conhece ela? O que você poderia eventualmente ofertar para ela? Qual a classificação de nível de proximidade que você tem com essa pessoa? Nível A, B, C. Nível A, muito próximo. Nível B, um nível intermediário. Nível C, um nível mais distante. Uma pessoa que eu fiz faculdade há 20 anos atrás, então tem um nível um pouco mais de distância. Então, qualifica isso de alguma forma, para que quando você pense em ofertar algum tipo de serviço, aquilo ali funcione como uma organização para você e você não fique caçando contato em telefone. Então, o básico do básico seria um controle dessa forma. E aí, em cima daquela base, em cima do que você construiu de base, aí para quem já tem um CRM, para quem está construindo essa pequena planilha, você traçar estratégias de volumização ou de aumento de ticket. Então, eu tenho um cliente, poxa, que compra comigo desde que eu abri minha empresa. Esse cliente já comprou quantas vezes? Quanto ele já gastou na minha empresa? Qual que é o principal produto que ele compra? Ou o principal serviço que ele já contratou? O que a gente resolveu em cada um desses casos? Qual a média que ele tem no intervalo de consumo? No restaurante, por exemplo. Essa pessoa é o meu cliente padrão, meu cliente ideal. Ele tem uma média de uma vez por mês vir ao Noru. A cada 2 meses ele vem até o Noru. Não, o cliente ideal do Noru não. É uma vez por semana, pelo menos. Ai, delícia! Delícia. Esse é um cliente alto padrão, adoro. Então, esse cliente, ele vem com essa qual a frequência que ele vem? Normalmente, o que ele consome aqui dentro? Qual que é o tempo dele de estimativa que ele gasta aqui dentro da minha empresa? Horário, né, do almoço? Horário do jantar? Se você consegue começar a ter essa base mais rica, mais bem alimentada, isso dá muito mais insumo para traçar novas estratégias. E a meta tem que ser alcançável, né? É exatamente o que você estava falando. Quando bota uma cenourinha muito distante, você acaba até tendo o contrário daquilo que se espera dos funcionários. Porque fala, cara, tá tão longe que eu não vou conseguir bater É o isso efeito aqui. rebote, as pessoas nem se motivam, né? Então, a meta, quando a gente fala de time, seja time comercial ou de outras áreas onde você quer motivar aquelas pessoas com um variável, né? A meta, ela tem que ser, sim, desafiadora, mas ela tem que ser alcançável. E mais do que isso, acho que aqui fica um bom insight para os empreendedores. A meta, ela não pode estar movida no seu coração e no seu acompanhamento único. Exatamente. Ela tem que estar num plano estratégico para que todos que estejam envolvidos na meta sejam capazes de atuar sobre ela. Então, se você coloca uma meta que seja bem agressiva, mas que seja ainda possível, mas que só você tem o controle dos indicadores e a pessoa só vê o retrovisor, o funcionário só vê o retrovisor, bateu, não bateu? O que adiantou essa meta? Meta, pode falar palavrão? Pode. Meta bosta, isso aí. Né? Meta boa é a meta que todo mundo consegue, de alguma forma, acompanhar e se sente parte daquilo ali. Daquela conquista, né? Exatamente. Exatamente, daquele processo e daquela conquista. Não, e tem que ficar muito de olho também, porque existem várias artimanhas para você aumentar o seu faturamento. Sim. Beleza. Mas o bater uma meta pode não estar colocando dinheiro no seu bolso. Exato. Sim, isso pode estar pelo contrário, né? Pode estar jogando contra, porque você imagina, você estabelece uma meta e aí você vai vender a qualquer custo. Aí, para isso, você vai dar desconto, por exemplo. Perfeito. Tem várias outras formas, mas você deu desconto. Pô, você queimou a margem da sua rentabilidade, adiantou você ter batido um faturamento, a meta do seu faturamento? Não adiantou. Perfeito. Né? Então, tem que ter
também o entendimento dos números, né? A meta para uma empresa não tem que ser a meta para outra empresa. Uhum. Mesmo sendo tem seu concorrentes? universo. Não, pode ser até 2 lojas da mesma marca dentro dentro do mesmo guarda-chuva. E podem ter metas empresarial. diferentes. Eles têm que ter metas diferentes, porque o público é diferente. Exato. Né? O ponto é diferente. O ponto é diferente, tudo é diferente. O custo é diferente, né? Cara, excelente. Lu, o papo tá incrível, mas infelizmente a gente tem que chegar, né, ao encerramento e a gente tem alguns quadros característicos aqui no final do nosso programa. Um deles é a indicação de um livro, uma série ou um filme, para que as pessoas saibam de que fonte você bebe do conhecimento, minha querida. Que legal. Bom, eu penso aqui sobre livro e séries, é uma das perguntas que eu recebo engraçado no meu podcast e nos meus conteúdos na rede social. Primeiro, acho que o livro e a série não vai transformar, não é a virada de chave, galera. Não é a virada de chave. Até porque a gente já falou que não existe a virada. Na minha visão, não existe a virada de chave. Os livros, acho que eles estão, livros, séries, etc., eles estão ali para complementar o teu empilhamento de conhecimento, né? Então, entender, o olhar para dentro sempre vai ser o melhor livro que você pode ler. Uhum. Não é um livro do outro. É um livro interno. Uhum. É aquele autoconhecimento, aquele levantamento de dados internos mesmo, de capacidades que eu tenho, capacidades que eu não tenho, o que eu preciso melhorar como ferramenta, né, para trabalho, para vida pessoal, de comunicação, de articulação, de negociação, da área que você precisar desenvolver. É importante você estar sempre fazendo essa autorreflexão. Então, acho que a primeiro... Se eu posso deixar um insight aqui nesse final, nesse bloco, seria isso. Assim, eu me tornei alguém que hoje eu me sinto orgulhosa por essa autorreflexão. Eu acho que esse é um levantamento que as pessoas deveriam fazer. Parar de se vitimizar e fazer uma autoanálise. Tenho certeza que tem muito potencial aí dentro que pode ser transformado em bons resultados, né? Mas, em termos de livros de vendas, que acho que é um dos livros que sempre me pedem. Spin Selling é um clássico. Uhum. Não tem como eu não recomendar um Spin Selling, porque é uma tocada de vendas muito mais direcionada para público de alto padrão, para pessoas que fazem reunião, que fazem negociações mais robustas, mais complexas. O modelo de Spin Selling, para mim, é o mais interessante. Quando a gente fala de vendas varejistas, talvez ele não se aplique tanto, mas quando a gente fala de vendas de alto padrão, de alto mercado, o Spin Selling, com nível de qualificação, etc., eu acho que é um dos livros mais clássicos que as pessoas deveriam ler. Você falando de autoconhecimento, né? Teve um episódio com o Juan Crios, que ele tem um projeto Diamante. E o projeto Diamante, justamente, é um resgate de toda a sua trajetória, desde a sua infância até os dias atuais, e aí você começa a empoderar de tudo aquilo que você construiu, que às vezes você acaba esquecendo no meio do caminho. Ou não parou para pensar. E aquilo ali pode ser o causador de você ser assim ou assado no hoje. Perfeito. E aí ele faz um vídeo com você, filma você contando essa trajetória, te instiga algumas coisas, e aí você vai muito mais preparado para daqui para frente. Muito legal. É excelente. Quem não viu, tá perdendo tempo, vai lá. E, Lu, eu quero te presentear. Ano passado eu escrevi um livro chamado A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que, falando de autorreflexão, também provoca uma autorreflexão de como é você nesse universo do marketing de hoje, das redes sociais. Então tem vários insights aqui para você se conhecer um pouquinho melhor. Perfeito. E recentemente teve o lançamento aí, né? Eu sou brincadeira, não. Eu lancei, o meu editor falou, vamos lançar na livraria. Eu falei, não, vamos lançar no açougue. Agradecer aqui o Thiagos Prime e a Viandê, que ofereceu o espaço para eu fazer o lançamento lá. Perfeito. Beleza? Muito Esse animada, é seu. Muito animada, adoro. E também tem mais um presentinho aí para você, né? Não, Patarinho? Tem mais presentes, gente. Eu quero, se vocês quiserem parte 2, peçam para eles parte... Eu volto, tá? Eu volto. Presente assim, eu volto. Tem que jogar os comentários aqui pedindo para ela voltar. Eu volto. Esse é um dos nossos patrocinadores, a Noman, que é uma marca daqui de Brasília. Perfeito. Né? Ela tá em todas as lojas multimarcas Quadra Homem. Tem muito focado nos produtos masculinos, mas também tem o marido, gente, tá tudo certo. E tem produtos femininos lá também, de tênis e tal, que dá para aproveitar. Perfeito, okay? Muito obrigada, adorei. Obrigada. Maravilha. E pra gente finalizar, né?
o nosso quadro Público Gourmet. Lu, você vai olhar para essa câmera aqui, vai falar onde que as pessoas te encontram, Perfeito. como é que faz para ter o conhecimento aí de vendas, né, consultoria, mentoria. Legal. Se você for um pequeno empreendedor, um negócio ainda com, né, um faturamento ainda moderado, for um prestador de serviço, quiser realmente alavancar com ferramentas de marketing, de vendas para o seu negócio, você consegue me encontrar pelas redes sociais, @LuanaRosaVendas, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu sou uma TikToker, no YouTube também eu tô com esse nome. Se você já tiver um negócio mais avançado, quiser treinamentos e um acompanhamento um pouco mais avançado, você pode mandar um e-mail para minha equipe, contato@luanarosa.com. Olha aí, que maravilha. Agradecer também aqui para finalizar, Lu, a sua presença. Ah, Muito obrigado. Maravilhoso. Muitos obrigada, insights. gente, pelo convite. Agradecer ao pessoal da EI Produções, que faz essa mágica aqui acontecer. O Tico, o Teco e o Leandro, que tá fazendo a edição dos nossos programas aqui para trazer essa qualidade para vocês, meu caro. Não deixem de acompanhar, toda semana estamos aqui, 10 horas da manhã nas telas da Band e em todas as plataformas digitais, é ou não é? YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, você até pedindo para Alexa, ela toca. E a gente está aqui sempre aos sábados com muito aprendizado e você não pode deixar de perder e anotar essas informações. É isso aí, meus caros. Até semana que vem, na linha de frente, vem com a gente.